Boa tarde, juniores. Graça e paz. Amém. Como vocês estão? Tu tá bem, Hannah? Sim. Tá bem? Que bom. Nós estamos bem e hoje nós vamos ter a participação de Hannah aqui na nossa aula. Hannah vai estar aqui juntinho de mamãe, ajudando na nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre perdão. Mas antes de nós começarmos a falar sobre perdão, nós vamos fazer uma oração. E Hannah vai nos ajudar fazendo essa oração de hoje. Tu pode orar, Hannah? Ora. Papai do céu, obrigada pela aula dos juniores. Abençoe aquelas crianças que elas aprendam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que nós possamos estar aprendendo nessa aula de hoje, tá certo? O nosso tema. Então, como eu falei, o tema da nossa aula hoje é aprendendo a perdoar. Nós já estamos na nossa lição 9, já estamos quase terminando a nossa revista e eu creio que vocês já aprenderam muito. Nós, particularmente, já aprendemos bastante com essa revista, que está falando sobre a família. Então, na lição anterior, com tia Leda, nós aprendemos a respeito de promovermos a paz, né? A importância de nós sermos pacificadores, de sermos pessoas, juniores, que estão sempre promovendo a paz uns com os outros. E aí o assunto de hoje, ele também é muito importante, né? Nós vamos falar sobre o perdão. Se nós estamos aptos a promover a paz, nós também devemos começar a perdoar todos que convivem conosco, não é verdade? Então, É verdade. é verdade. A nossa vida, ela é cheia de aprendizados, né? Todo dia nós aprendemos alguma coisa. Então, até o dia que a gente morrer, a gente vai estar sempre aprendendo algo novo. Então, o perdão, ele faz parte desse aprendizado diário. O perdão, ele faz parte da nossa vida, né? Da nossa rotina. Aprender a perdoar é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Então, e até para que a gente tenha condições de sermos promotores da paz, nós precisamos aprender a perdoar. Então, quem não perdoa, né, não promove a paz, mas sim a guerra. Então, esse tema ele é bem interessante, né? Para nós sermos pacificadores, nós devemos aprender, saber perdoar, né, uns aos outros. Imagine um coração duro, né, que não perdoa nada e nem ninguém. Então, eu acredito que vocês devam conhecer alguém assim. Ou um coleguinha que não perdoa ninguém, né, que alguém fez alguma coisa com ele, ele fica com aquela raiva e não perdoa, né? Então, ele terá como promover a paz entre as pessoas com quem convive. Então, aquela pessoa que não consegue perdoar, ela consegue promover a paz? Não, né? É muito difícil. Então, quem não tem essa consciência do perdão, né? Ela não tem como promover a paz, ela não sabe ser, não tem como ser uma pessoa que é pacificadora. Então, a palavra de Deus em Tiago 1,19, vamos abrir as nossas Bíblias, diz o seguinte: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, essa palavra nos leva a refletir sobre a questão da ira, né? Quando a gente se ira com algo que alguém fez contra nós, provavelmente nós perderemos a nossa razão e, consequentemente, a chance de perdoar o outro. Então, quando a gente se ira, né? Quando a gente tem aquela raiva excessiva que a gente não consegue enxergar nada e nem ninguém, dificilmente a gente vai conseguir perdoar aquela pessoa que nos fez algo. E aí a gente não vai conseguir promover a comunhão e até mesmo a chance de a gente falar de Jesus. Imagina se aquela pessoa ela não for cristã, né? Ela não conhece a Jesus ainda.
E aí, se você tem uma raiva dela, você se ira, né, discute. Então, como é que você depois vai poder falar de Jesus para aquela pessoa? Né? Aquela pessoa não vai acreditar mais em você, não vai mais confiar naquilo que você vai falar para ela, né? Ela não vai mais querer chegar perto de você. Então, a gente não vai conseguir falar de Jesus se a gente ficar irado, né? Se a gente perder a nossa razão. Em contrapartida, vem o que é tardio, né? Como a palavra diz, em se irar e pronto para ouvir. Para este é mais fácil aprender a perdoar, porque estará sempre disposto a conversar e esclarecer o que pode ter causado a desavença. Então, aquele que está apto a ouvir, né, mais do que falar, ele consegue resolver as dificuldades, resolver possíveis advências que possam acontecer. A gente não está livre de passar por dificuldades, de passar por desavenças, mas aquele que é tardio para falar, ou seja, aquele que escuta mais, ele tem mais facilidade de poder resolver dificuldades com o seu próximo. E aí eu pergunto para vocês, quem lembra da história de José? Tu conhece a história de José, Hannah? Mas eu só conheço uma história de Saulo, mamãe. De Saulo, tá certo. Mas hoje é a história de José. José, quem lembra da história de José? José, ele era o filho de Jacó, né? E aí ele tinha 12 irmãos e os irmãos tinham muita inveja dele, né? E José, ele tinha muitos sonhos, muitas revelações de Deus. E um dia os seus irmãos resolveram vender José, né? E José foi vendido pelos seus irmãos. E passaram muitos anos, José ficou preso, foi escravo. E depois de muitos anos, José virou governador do Egito. Quando ele foi governador do Egito, Deus deu algumas visões a ele de que o Egito passaria por algumas dificuldades. E aí, o que aconteceu? Quando o Egito começou a passar por dificuldades e os povos também, uma grande seca, né? A família de José veio até o Egito para comprar mantimentos. E aí José, né, como governador, ele viu ali aqueles seus irmãos passando por aquela dificuldade. E tem várias situações, né, que vocês conhecem a história. E José, ele fez o quê? Ele perdoou ou não perdoou os seus irmãos? Perdoou. Perdoou os seus irmãos. Então José, ele perdoou todo aquele mal que aqueles irmãos dele tinham feito com ele, né? Todo aquele sofrimento que ele passou por causa do que eles fizeram, né, com ele. Então, ele tinha consciência de que todo o mal que tinha sido feito contra ele, né, havia sido transformado em bem, né, pelas mãos de Deus. Então, todo o mal que ele tinha sofrido, tudo foi revertido, né? Deus transformou em coisas boas, né? José, ele virou governador. Então, Deus, ele transformou a vida de José, né? E ele pôde ajudar sua família quando a sua família precisou. Então, a gente pode concluir, então, juniores, que o perdão é um bem que nós fazemos a nós mesmos, né? Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de perdão. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de perdão, né? Ele ali na cruz, ele pediu ao Pai que perdoasse, né? Tá lá em Lucas 23, o versículo 34, que diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele perdoou, né? Mesmo ali naquela hora da crucificação, Jesus pediu a Deus que estivesse perdoando, né, aqueles que estavam ali, que não sabiam que estavam matando, né, o próprio Filho de Deus. Então, juniores, nós vemos que o perdão, ele faz um bem, né, a nós mesmos, quando nós perdoamos ao nosso próximo, aquele que nos magoou, aquele que nos ofendeu, né? E a própria palavra de Deus também diz, lá em Mateus 18, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, né,
aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus nos disse, né? Nos diz que nós devemos estar perdoando. Nós devemos estar com o nosso coração prontos a perdoar. Nós, às vezes, sabemos que é muito difícil, né? Às vezes alguém nos magoa, nos fere, nos entristece. Mas o próprio Jesus, ele nos manda, né? Como é um mandamento a gente perdoar. Que a gente deve perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, aquele que nos magoou. Então, isso mantém, né, a nossa comunhão com o Senhor e nos promove uma vida abundante. Porque quando nós não perdoamos, nós ficamos tristes, ficamos com o nosso coração amargurado, estamos sempre de cara feia, entristecidos, né? Mamãe. E o Senhor não nos quer assim. O Senhor nos criou para ter vida abundante, uma vida feliz. Então, quando nós estamos com o nosso coração prontos a perdoar, nós estamos sempre com uma vida feliz com o Senhor e com o nosso irmão. E também bondade e fidelidade. E a bondade e a fidelidade de Deus. Então, o Senhor nos diz que nós devemos amar uns aos outros, né? Como Ele nos amou. Então, que nós possamos estar exercitando esse amor e exercitando também o perdão. Que Deus abençoe a sua vida. E eu vou deixar a atividade também para vocês fazerem. Vou deixar um videozinho também aqui. E muito obrigada e até a próxima aula. E até a próxima. A gente vê outra. Dá um beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima aula. Beijo. Beijo. Tchau. Quantas vezes é preciso para perdoar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 ou 70 de uma vez? Não sei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 ou 70 de uma vez. Verdadeiro perdão gera alegria, euforia e paz no coração. Um genuíno perdão destrói muralhas, fortalezas e traz libertação. Só podemos perdoar se olharmos para Deus e com isso retirar o peso de alguém. Eu não posso mais lembrar, e é bom que fique assim, pois se depender de mim, vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar, 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 perdoar. Quantas vezes é preciso para perdoar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 ou 70 de uma vez? Não sei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 7 ou 70 de uma vez. Verdadeiro perdão gera alegria, euforia e paz no coração. Um genuíno perdão destrói muralhas, fortalezas e traz libertação. Só podemos perdoar se olharmos para Deus e com isso retirar o peso de alguém. Eu não posso mais lembrar, e é bom que fique assim, pois se depender de mim, vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar, 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 perdoar.